Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, sejam bem-vindos à nossa terceira live do aquecimento da Semana do Empreendedorismo na Enfermagem. Boa noite, Will. Está chegando a nossa Masterclass da semana que vem, começa segunda-feira, dia 22, vai até o dia 24, na quarta-feira. Teremos um evento que vai acontecer no grupo fechado lá no YouTube, somente para os inscritos. Então, quem não se inscreveu ainda, o link tá na bio, dá tempo de se inscrever, tá bom? Lá a gente vai abordar muitos assuntos interessantes com relação ao empreendedorismo da enfermagem. Eu vou mostrar para vocês os passos para ingressar nesse ramo de atuação aí com objetividade e clareza. Vou tirar todas as dúvidas enviadas para mim pelos comentários no direct e nas caixinhas de perguntas que eu abri semana passada. E vou ensinar também, inclusive, aproveitar o seu conhecimento. Eu vou falar bastante nessa live aqui hoje, que eu prometi para vocês. Aproveitar o seu conhecimento de atuação e a sua experiência profissional, tá bom? Evento 100% gratuito, 100% online, com direito a apostila e certificado, que eu vou dar para vocês quem se inscreveu. E com relação às lives de aquecimento, elas servem para ajudar as pessoas que têm essa vontade de empreender, mas estão totalmente do zero. E o objetivo aqui é justamente chegar no nosso mini curso, entendendo um pouquinho mais sobre esse universo, tá? Para não chegar lá meio que boiando. Bom, o tema da live hoje é como escalar os meus ganhos no empreendedorismo. Antes da gente entrar no tema da live, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho para a gente recapitular o que a gente trouxe nas lives dessa semana, né? A primeira foi sobre a síndrome do impostor e a segunda foi sobre como eu decidi empreender e por que eu decidi empreender no empreendedorismo, né? Fazer essa transição de carreira do CLT para o empreendedorismo na enfermagem. Com relação ao primeiro tema, da síndrome do impostor, eu achei muito pertinente trazer e começar por esse tema. Por quê? Porque antes de mais nada, antes da gente pensar em empreender em qualquer segmento que seja, né, a gente precisa praticar o autoconhecimento e entender onde estamos para eliminar todas as dúvidas e as nossas crenças limitantes. Sem isso não tem como a gente avançar. Para que cada vez mais a gente tenha força e foco no nosso propósito e a gente assim seguir em frente, enfrentando todos os obstáculos e as adversidades do caminho deste processo, tá bom? Com relação ao segundo tema, também achei importante trazer, porque eu acho que trazendo um pouquinho da minha trajetória, da minha história, ela pode servir de exemplo, né? A gente trazer um pouquinho da nossa trajetória pode encorajar as pessoas a dar o próximo passo e ver que a gente passou por todo um processo que nem sempre tudo é flores, e aí isso pode trazer um pouco de esperança e fazer com que as pessoas que têm essa mesma vontade de seguir esse caminho sejam encorajadas a seguir através da minha história, tá bom? E abrir, né, essa mente, porque a gente sabe como é complicado quem trabalha no sistema de saúde tradicional hoje ter um pouquinho de conhecimento sobre o empreendedorismo e seguir em frente nesse caminho. Bom, e por fim eu queria trazer um pouquinho um panorama geral de como é possível escalar os seus ganhos dentro de alguns segmentos que eu vou trazer aqui para vocês, deste grande universo do empreendedorismo, e abrir a mente de vocês como pode ser muito grandioso. E o que eu vou falar aqui para vocês hoje não vai ser nem 10% do que vocês podem fazer. É mais para abrir mesmo a mente de vocês e ver que há muitas possibilidades para isso. Aí, agora eu vou citar algumas possibilidades para empreender dentro da sua área de atuação. E para cada uma que eu falar aqui, eu vou trazer uma possibilidade de ganhos, né? Lembra da live de terça-feira que eu falei para vocês, que na verdade eu citei uma situação pessoal que eu passei na minha jornada do empreendedorismo? A gente tem que parar de achar que o que a gente sabe, o conhecimento que a gente tem, a nossa experiência profissional não seja
o suficiente para a gente ensinar e ajudar alguém em uma determinada dificuldade, uma determinada situação. E o melhor de tudo, ser muito bem remunerado por isso, tá? Eu me lembro, na época que quando eu comecei, que eu terminei o meu curso de mentoria, que eu falei aqui pra vocês também, que eu fiz de um grande player aqui do mercado digital, eu queria muito a questão, que agora eu falo sobre a síndrome do impostor, a questão do perfeccionismo me travou muito. Fez eu atrasar muito os meus ganhos, né? O perfeccionismo atrasou, e não só conseguia não captar os meus clientes, porque as pessoas não estão à procura. O que a gente idealiza? O pessoal não está à procura de nada mirabolante, né? Eles não estão à procura aqui de uma consultoria, de uma mentoria, de uma pós, nada mirabolante, muito pelo contrário. Eles estão à procura de uma dor específica, de sanar uma dor específica. Gente, aquela máxima do menos é mais, ela funciona. O simples funciona. É óbvio que em cada encontro que eu tinha, eu entregava muito mais do que era pedido. E é exatamente isso que fazia eu agregar valor na entrega do meu trabalho. Mas tem uma coisa que eu preciso frisar bem aqui pra vocês. Nada que eu falar aqui vai fazer sentido se eu não deixar claro que o primeiro passo que você precisa dar neste processo todo, antes de mais nada, precisa ser, para você começar a empreender, você precisa definir o seu cliente ideal. Gente, sério, não negligencia isso. Depois que eu entendi que tudo começava por ali, o meu jogo virou. É a parte mais essencial do seu negócio. Não dá para fazer uma coisa generalizada e você tentar falar com todo mundo. Você é um profissional de saúde, você tem uma especificidade para você falar, você tem uma experiência profissional, você tem especializações. Então não dá para você querer abraçar o mundo e tentar falar com todo mundo. Faz mentaliza aí, faz um exercício. Qual que é a sua área de atuação? Qual que é a sua especialização? Qual é o seu prospecto ideal para atingir dentro dos conhecimentos que você tem? No meu caso, lá atrás, eu tive que ser bem específica para eu começar a ter os meus primeiros resultados. Lembra que eu falei da minha estratégia lá do LinkedIn para o pessoal da enfermagem do trabalho? É disso que eu tô falando. Então, não se esqueçam do primeiro passo, de tudo. Antes de você escolher qual modalidade você vai começar, qual modalidade você vai definir, quem será o seu cliente ideal. Porque todo mundo tem um começo, todo mundo começa devagarinho, né? A gente precisa se sentir mais seguro nesse mundo novo. Então, dá um passo atrás do outro. Naquela época, como eu conhecia muito pelo conhecimento que eu tinha desse universo aí do mundo corporativo, da medicina do trabalho, da enfermagem do trabalho, era muito fácil eu falar desse universo. Eu dominava aquilo. Qualquer pessoa podia me perguntar qualquer coisa. Então, foi ali que deu meu start principal. A cada post que eu fazia, cada portfólio que eu soltava, era totalmente estratégico. Trazia sempre uma série de problemas que eu sabia que aquela profissão enfrentava. É óbvio que existem as suas especificidades de cada área e de cada empresa. Quando eu aceitava alguma consultoria, alguma mentoria, e eu via que existia algumas enfermeiras do trabalho, dependendo da área de atuação dela, eu entendia que ela trabalhava com risco, grau de risco 1, grau de risco 2, e tem coisa que a gente não domina. Só que existem padrões dentro da medicina do trabalho que as frentes não mudam nunca. Então eu sabia do que eu estava falando. Então eu trazia questões muito pontuais, independente da área de atuação da empresa, do grau de risco da empresa, ela se deparava com aquelas dificuldades. Por exemplo, a questão dos periódicos. A questão do periódico para a enfermeira do trabalho, ela é carro-chefe.
Se você, como enfermeira do trabalho, não coloca os seus periódicos em dia, você não sabe, não faz o básico, porque isso é lei. E a empresa, ela não se... É engraçado porque parece que a 100% da responsabilidade de manter aquilo tudo em dia é do enfermeiro do trabalho, e não é. Quem toma multa não é o meu CPF, é o CNPJ. Então, a questão, inclusive, até de você se portar mediante a empresa, que aquilo é uma responsabilidade de todos, eu tinha que ensinar isso para ela. Então, eu trazia essa questão muito forte. Trazia a questão do atestado, né? Trazia a questão do absenteísmo, num programa de INSS, restrições trabalhistas, que aquilo era... você conseguia fazer um trabalho muito bonito com relação a fazer o colaborador voltar mais cedo para o seu trabalho e evitar mais absenteísmo, licença maternidade, sinistralidade, comitê de saúde, indicadores, programas de qualidade de vida, entre outros diversos assuntos. Então, é por aí que você tem que começar. Faz o seu exercício. Qual é a sua área de atuação? Não olha para o vizinho, olha para você. Né? Você tá na assistência ou você tá na gestão? Tem campo para todo mundo. E eu vou provar para vocês aqui até o final dessa live. Tem um mar de possibilidades de atuação. Então foque exatamente no seu. No que você é especialista. Por mais simples que seja. Não negligencie o simples. Eu te falo isso por experiência própria. Lembra que eu falei pra vocês na live de terça-feira? Não sei se foi de terça ou de quarta. De segunda ou de terça. Que eu dei consultoria para ensinar uma colega de trabalho a lançar atestado. E eu nunca fiz post com relação a isso. Então, não negligencie o básico. Na minha época, eu tive que nichar. Bem nichado. Para conseguir me comunicar com o meu cliente ideal. Outra coisa que eu fiz que me deu muito retorno foi o seguinte, pensa comigo, né? A gente tá aqui no mundo da saúde e o meu prospecto, né? O meu cliente ideal é a minha colega de trabalho, meu colega de profissão. Então, como que eu chegava nela com uma questão de... sem querer vender, né? Com uma questão... como se não fosse uma venda. Eu tinha que fazer com que eu ajudasse ela numa transformação. Eu tenho que me colocar no mesmo patamar do que a pessoa. A gente não é mais nem menos. Não é porque a gente sabe determinada situação, porque a gente tem uma certa experiência a mais do que aquilo, que a gente é mais do que ninguém. Muito pelo contrário. A gente tá ali para agregar valor e fazer diferença na vida daquela pessoa. Né? Na aula de mentalidade que eu fiz pra vocês, eu trouxe muito isso pra vocês. Lembra bem, o comerciante, ele vende coisas. O empreendedor vende experiências e transformações. É isso que vocês precisam focar. Quando você se coloca na posição de querer ajudar, a venda vira uma consequência. Não tem como ela não acontecer. A coisa acontece de forma mais leve, inclusive. Você faz conexões valiosas com isso. E cria uma corrente do bem. Vira, inclusive, um ciclo vicioso. Né? Essa conexão acaba sendo tão forte que, de alguma forma, você tem pessoas, inclusive, fazendo marketing do seu trabalho de forma totalmente genuína e orgânica. É realmente uma corrente do bem. Gente, hoje eu conheço enfermeiras, enfermeiros, técnicos. Quando eu falo e-nurse, eu queria deixar bem claro isso aqui pra vocês. Eu só sou a enfermeira que eu sou hoje porque passaram muitos técnicos de enfermagem na minha vida que me ajudaram muito. E o nurse não tem gênero, né? Não tem técnicos de enfermagem, são profissionais da enfermagem. Eu generalizo isso. Porque a gente, como equipe multidisciplinar, cada um tá na sua posição, jogando bola. O enfermeiro não é nada sem o técnico de enfermagem e vice-versa. Cada um tem a sua posição, tem as suas demandas e as suas responsabilidades. E a gente se completa como profissionais. Por isso que eu falo muito. Eu não falo, ei, enfermeira.
Ei, enfermeiro. Não, eu falo nurse, porque são profissionais da saúde. São profissionais da enfermagem. Né? Eu já dei consultoria, inclusive, para outros profissionais da saúde, como fisioterapeutas e nutri, eu já dei. Porque eles acabaram se identificando muito com a minha didática e eles perceberam que eu conseguia ajudar eles com relação a questões práticas do mundo digital. Mas o meu forte hoje é a enfermagem, óbvio, que vai ser a bandeira que eu vou carregar. Né? E com essa corrente do bem, muitas das minhas consultorias acabavam virando mentorias. Justamente por isso. Porque eu entendia todas as limitações ali da minha cliente, da minha colega de profissão. E ali mesmo eu aproveitava a situação que eu já estava com ela, né? Entregava um trabalho de excelência e fazia ali uma proposta pra gente continuar junta. Porque a gente não tem um problema específico, único, na nossa vida corporativa, nossa vida no trabalho. Não tem. É uma série de desafios que a gente enfrenta. E ali eu conseguia transformar as minhas consultorias em mentoria. E eu conseguia escalar muito os meus ganhos fazendo isso. Bom, como a gente já está falando dessas duas modalidades, que é da consultoria e da mentoria, eu vou aproveitar e falar da escala de ganhos através delas, tá? Na Masterclass, inclusive, eu trago mais detalhadamente sobre a diferença entre elas duas, tá? Mas de forma prática aqui eu vou trazer para vocês. A consultoria trata-se de um método mais rápido, tá? Você consegue ajudar o seu cliente, na maioria das vezes, no máximo de 2 a 3 encontros, no máximo. Porque é como se fosse uma consulta médica mesmo, tá? O paciente vai lá no médico, tem um determinado problema, o médico pede um exame, na próxima consulta ele vai lá, verifica os exames, passa o remédio e acabou, tá? Na consultoria, é mais ou menos assim também. No primeiro encontro você ouve qual é aquela demanda, você anota tudo, né? Você tira todas as dúvidas, as dificuldades, e no segundo encontro você apresenta de forma estruturada uma solução. E uma solução com excelência, trazendo mais do que ela te pediu. Podendo ser em formato de relatório, PDF, mapa mental, ou alguma outra ferramenta de gestão que você está acostumado a usar. Pode ser o Trello, inclusive, tá? E é uma ferramenta muito boa porque você consegue compartilhar, tá? Gente, outra coisa. Todos os exemplos que eu vou dar aqui com relação a valores são baseados na minha experiência e nas pesquisas dentro do mercado que eu fui fazendo nessa minha jornada desses 2 anos e que foi funcionando, tá? Mas não levem nada disso de forma fixa. Não tá escrito em pedra. Tudo vai depender da sua área de atuação e da sua especialização. E principalmente da complexidade do problema que você vai ajudar e você vai enfrentar junto com o seu cliente. Então, é só uma base para vocês terem aqui. Tá bom? Bom, enfim. Neste modelo de consultoria, geralmente eu cobro, dentre desses 2 encontros, um ticket de 497, tá? Geralmente é de 2 a 4 horas. Mas, de novo, dependendo da situação, eu posso cobrar mais ou posso cobrar menos, tá? Agora, referente à mentoria, para tentar contextualizar aqui para vocês de forma rápida, é algo mais intenso. Você fica mais próxima do seu cliente. Pense assim, a consultoria está atrelada a uma consulta. E a mentoria está atrelada a você ser mentor, tá? Você tá mais próximo. O que acontece? Ser um mentor te requer mais energia, requer mais tempo. Por isso acaba sendo um ticket maior, um ticket mais caro. Você consegue cobrar um pouco mais. Porque o nosso tempo com aquela pessoa é muito maior e a dedicação também. Existem alguns modelos de mentoria. Eles podem variar. E, de novo, depende da complexidade do tema que você vai ajudar a pessoa, né? Tem mentoria de 1 mês, 3 meses, 6 meses. Tem mentorias até de 1 ano. Por isso, é você que tem que avaliar a complexidade do acompanhamento e traçar um plano de ação de forma estratégica para você conseguir cobrar e ser um valor justo para ambos os lados,
tá? Outro fator muito importante que a gente precisa considerar é a questão da modalidade. Se você vai oferecer uma mentoria individual ou uma mentoria em grupo. Isso também conta bastante. Se você fecha uma mentoria em grupo, você inclusive pode pedir fazer um valor um pouquinho menor. Porque fica mais atrativo para o cliente e você consegue ganhar na quantidade. Se for uma mentoria individual, aí não. Aí você vai precisar agregar valor na sua entrega, vai verificar quanto tempo aquele problema vai ser resolvido, né? E aí você vai ter que cobrar um ticket maior. Mas aí agregando valor não tem como ela não fechar. Se ela confia no seu trabalho, a pessoa fecha. E aí vai depender, né? Nas mentorias individuais, o valor pode variar de 997 a o infinito. Eu te falo isso porque, assim, nessa mentoria que eu fiz, desse player de mercado, ele ensinava pra gente fazer high ticket. Só que, pra minha realidade, não funcionou muito, porque eu acho que todo mundo tem um começo. E você precisa validar o seu método, inclusive, né? Então, começa... Outra coisa que é importante a gente falar aqui, antes de eu seguir. Quem veio do mundo corporativo, quem veio do sistema tradicional do trabalho, não sabe cobrar. Tem um grande tabu com relação a isso. Ah, eu fico com vergonha, não sei o quê. Então, é uma coisa que você precisa, até você se sentir seguro, no começo, você vai estar conhecendo todo um processo. Então, você sinta-se à vontade. Eu tô falando esses valores aqui, que é um valor praticado do mercado. Mas você pode fazer uma mentoria de um mês e cobrar R$200. Isso vai a seu critério, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até você criar autoridade, você sentir seguro, e aí você vai aumentando o seu ticket, tá? Na mentoria individual, então, a gente pode cobrar a partir de 997 até o infinito. Por que eu falo infinito? Porque dependendo, você pode cobrar 5 mil, 10 mil, dependendo depois de quanto você for reconhecido no seu mercado, você vira uma referência. Não tem como, você vira uma referência. Então, e na mentoria em grupo, a gente pratica de 697 a 997, tá? Que é um valor mais baixo, e aí você ganha na quantidade. E de novo, tudo depende do tempo que você vai determinar. E o tempo que você vai determinar para acompanhar e da complexidade do tema que você vai ajudar o seu cliente, tá? Agora, existem outras modalidades. Se você ainda se sente inseguro com todo esse universo que tá vindo novo para você e você não tem conhecimento nenhum e tá bem no começo, você pode começar, como muita gente entra no mercado digital para vender os seus produtos, através de um e-book. Chame esse material da forma que você quiser. Mas o e-book nada mais, nada menos como um PDF, um portfólio. Tá? Você pode trazer da forma que você quiser, tudo igual. Se você quiser vender o seu conhecimento através de um e-book, dá sim. E isso é uma das grandes estratégias de venda que a gente usa aqui no digital, inclusive eu faço isso até hoje. Você desenvolve o seu e-book com um tema específico, tá? Tem que ser um tema específico. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. No meu caso, eu tenho e-book para desenvolver programas de qualidade de vida sobre corrida, programas de qualidade de vida sobre licença maternidade, sobre indicadores, sinistralidade, tudo específico. É um e-book para cada tema, tá? Outros exemplos fora da minha área de trabalho. Dentro da enfermagem. Como fazer uma limpeza auricular da forma correta. Como realizar um furinho de orelha humanizado, né? Eu tô com uma colega aqui, inclusive, né? Que tô vendo o nominho dela aqui. Como realizar vários tipos de curativo. Como trocar vários tipos de sonda. Um tema específico para cada e-book. Como aprender a mexer numa bomba de fusão. Como aplicar a injeção de forma correta. Como realizar uma campanha de vacinação no seu corporativo, na sua empresa. Como montar boas apresentações para o seu gestor, se você é da gestão. Como fazer cálculo de medicação. Como dominar o seu plantão. Como cuidar do idoso de forma certa, porque existe a forma certa. Como realizar prega
do bebê na amamentação. Gente, olha só. Eu não trouxe aqui nem 1% das infinitas possibilidades de temas que você pode usar para montar o seu e-book. E percebo que todos os exemplos que eu dei é de forma específica. Muito específica o tema abordado, porque para você atingir uma dor. Até que as pessoas consigam te conhecer e você vir autoridade em outras coisas e elas te contratam para outros temas, para outras dores específicas. Um problema só, uma dor. É exatamente isso. Através dessa dor específica você consegue captar vários outros clientes de forma rápida e depois você vai criando autoridade. Você determina o seu tema, monta seu e-book e depois disso você faz posts estratégicos nas suas redes sociais. Aliás, este é um ponto importante para a gente citar aqui. Não tem como quem quer empreender em qualquer área, não é mais agora na área da enfermagem só, não usar as suas redes sociais a seu favor. Inclusive, eu vou me aprofundar sobre esse tema lá no Masterclass, tá? Mesmo você que não tenha conhecimento nenhum, você não precisa gastar nada. Tudo que você vai fazer é de forma orgânica e gratuita. Você tem condição de criar os seus posts e você começar a usar suas redes sociais a seu favor. Não tenha medo, não tenha receio, muito pelo contrário. Tá? Use as redes sociais a seu favor. Lembra lá da... Eu não sei se vocês assistiram minhas lives, mas eu falo muito com questão de medo e julgamento de se expor. Você não tem como você não perder esse medo se você não estiver no campo de atuação. Só faz. Não olha pra trás, não olha... Cara, já me chamaram de tudo. Já me chamaram de blogueirinha, já me chamaram de... Tô nem aí. Tô nem aí. Né? Inclusive, você vai desbravando esse mundo do digital e você vai entendendo que para você conseguir vender o seu e-book, sem ser só de forma orgânica, você começa a aprender o tráfego pago. Né? E eu não tô falando, inclusive eu não tô falando das redes sociais, nem com a questão de número de seguidor. Não tô falando nada a ver, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Número de seguidor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode, inclusive, usar todas as ferramentas que você tem, impulsionar para o seu cliente ideal e você vender todos os seus e-books tendo 100, 200, 300 seguidores. Não existe, e outra coisa que eu queria falar, não existe só Instagram com relação às redes sociais, tá? Tem muitas outras que a gente pode explorar. Por exemplo, é muito possível que o seu cliente ideal, o seu portfólio esteja no LinkedIn. Independente da sua área de atuação, se você está na gestão, se você está no assistencial. Eu comecei lá. A maioria, minha primeira turma de mentoria eu fechei lá no LinkedIn. E para nossa área, ela é muito promissora, essa rede social, tá? O e-book pode... E com relação ao valor de e-book, é aquilo de novo, né? Você pode cobrar o que você achar pertinente naquele momento. Só que isso tudo vai depender da robustez do conteúdo que tiver naquele e-book. Se ele realmente vai transformar a vida do seu cliente. Se você se dedicou a ter começo, meio e fim para aquele determinado tema, tá? Aí vai variar, de R$50 até R$200, enfim, fica a seu critério. Outra modalidade que a gente pode usar nos atendimentos pontuais, se você é da assistência e trabalha em hospitais ou clínicas ou algum outro local que você tenha contato diretamente com o paciente, você pode sim oferecer os seus serviços por fora. E não existe nada antiético com relação a esta prática, tá? Não infringindo nenhuma norma da instituição onde você trabalha, você poderá sim oferecer os serviços como, por exemplo, pequenos procedimentos que geralmente o paciente terá grande dificuldade de realizar e que compõem naquele tratamento que ele está fazendo naquele momento. Uma troca de curativo, um acompanhamento domiciliar, um acompanhamento de parâmetros,
retirada de ponto, dentre outras possibilidades se você for da assistência, tá? Outra coisa, gente, nunca é demais lembrar que a enfermagem, ela é uma profissão autônoma e independente e não está submetida a nenhuma outra profissão, tá? Podemos empreender e prestar serviço dentro de todas as nossas especialidades, de acordo com a regulamentação própria, sem qualquer tipo de ingerência. E já que a gente está falando sobre isso, eu vou aproveitar o gancho e trazer aqui para vocês uma novidade que está bombando entre os enfermeiros, tá? A resolução 685 de 2022 nos traz a possibilidade para prestar serviço de responsabilidade técnica de forma autônoma, tá? O COFEM regulamentou atividade para profissionais que desejam empreender no segmento de pessoa física ou jurídica. Esse é um novo ramo de atuação que abre portas para os novos empreendedores na enfermagem. Agora, os enfermeiros e enfermeiras que desejam atuar prestando serviço como responsabilidade técnica, coisa que era só liberada para CRM, está liberada para o Corém também, tá? Com autonomia e independência, podem fazer isso com segurança jurídica necessária. Por isso que o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, aprovou essa resolução que normativa a anotação de RT para profissionais liberais, que somos nós. Seja na condição física ou jurídica. De novo, você pode usar inclusive o seu CPF, você não precisa abrir um CNPJ. Segundo o COFEM, esse é um mercado de expansão entre as grandes demandas de empreendedorismo no mercado. O responsável técnico em enfermagem, predominantemente ele está para elaborar programas de gerenciamento de riscos e serviços de saúde, tá? Programas de limpeza e higienização, serviços de auditoria, análise e controle de equipamento, materiais e insumos de médicos hospitalares e consultorias em geral. Tá? Como enfermeiros e enfermeiras, estamos ocupando este espaço porque temos competência, expertise e estão reconhecendo o nosso valor. O requerimento da anotação, inclusive, do RT, da responsabilidade técnica, de profissional autônomo, pode ser feito pelo meio de formulário específico que tem junto ao Conselho Regional pelo seu Corém, da sua cidade, tá? Do seu estado, na verdade. E, aproveitando esse gancho, eu trouxe aqui uma nota do COFEM. Essa nota do COFEM, eles falam que, além do serviço de responsabilidade técnica, os profissionais de enfermagem autônomos podem empreender na área da estética, gerontologia, assistência à gestante, tratamento de feridas e prestação de serviço em domicílio, entre outros segmentos, estando, inclusive, trabalhando como CLT no seu trabalho bonitinho, lindo, maravilhoso, e você fazer tudo isso no final de semana ou fora do seu horário de trabalho. Tá? De acordo com os dados Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, já existem pelo menos 291 empresas registradas no termos enfermagem no nome. Para você ver como a gente está ganhando espaço. Né? Um enfermeiro RT poderá ser considerado pela própria instituição que ele trabalha, pode ser contratado, e ele pode ter aumento de salário se ele assinar como responsável técnico. Né? Na época que eu trabalhava no corporativo, a gente tinha um ambulatório lá. Eu era responsável técnica de forma informal pelos meus técnicos ali. Só que o responsável técnico do ambiente, do local de trabalho, do ambulatório, era um CRM. Era uma médica que trabalhava comigo. Se a gente tivesse essa resolução na época, a gente não precisava dela. A gente precisava só do meu Corém pra gente conseguir ter a responsabilidade técnica. E eu podia ter um aumento no meu salário na época por causa disso. Tá? E aí, se eu não me engano, eu não tive tempo de ir a fundo, você pode vender esse serviço de RT por fora. Para clínicas, casas de repouso, ambulatórios. E você, se eu não me engano, você pode vender até 5 empresas. E esse valor varia de R$1.000 a R$7.000 por mês. Tá? Outro segmento que tá bombando na enfermagem é a questão da telesaúde. Gente, é assim,
a pandemia ela trouxe pra gente muita tristeza, infelizmente. Mas a gente não pode deixar de citar aqui algumas conquistas que foi feito para a área de saúde como um todo. E neste caso, a gente ganhou a legalização da telesaúde. Eu digo a área da saúde como um todo. A telemedicina, a teleenfermagem, a telepsicologia, tudo como um todo. Todo mundo ganhou com isso. Porque antigamente, quem tem convênio sabe, o convênio não podia liberar consulta por telesaúde. Hoje é lei, hoje pode. Né? A resolução do COFEN 634 de 2020 autoriza a normatiza, justamente por conta da pandemia. Então, ela normativa a teleconsulta em enfermagem, inclusive. A Lei 4.510 de 2022, não tem nenhum ano, autoriza a telesaúde com autonomia para profissionais com consentimento ao paciente. O texto considera como telesaúde a prestação de serviço de saúde à distância por meio de tecnologia da informação e da comunicação. A norma garante aos profissionais liberdade e contempla a independência de atuação de cada um deles, de cada profissão, de cada conselho, tá? O enfermeiro pode fazer, o nutri pode fazer, a psicóloga pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer. Aí eu tive muito questionamento com relação, mas como é que a gente vai fazer telesaúde, sendo que a gente, dependendo da área de atuação, a gente é mais assistencial do que... Falei, gente, não existe consulta de retorno? Consulta de que você só dá orientações? Está legalizado. O paciente não precisa se deslocar mais para ter aquela consulta de retorno de orientações. Ele pode ser feito por telesaúde. E isso contemplar qualquer tipo de conselho. No caso do paciente, a telesaúde deve ser realizada com consentimento de livre esclarecido. Eu vou chegar lá, tá? A fiscalização das normas éticas do exercício profissional da telesaúde é competência do Conselho Federal das Profissões Envolvidas. É eles que fiscalizam, cada conselho fiscaliza o seu. Tá? A Lei 14.510, que eu citei há pouco, fixa alguns princípios que devem ser seguidos na prestação remota desse serviço em questão, que é a distância, tá? Autonomia do profissional da saúde, consentimento livre e informado pelo paciente, pode ser de forma verbal, ou se você tiver uma estrutura de um prontuário eletrônico e assinatura digital, isso tudo é feito de forma automatizada. Direito de recusa do atendimento na modalidade de telesaúde, ele tem o direito de se recusar e você atender ele só de forma presencial. Dignidade e valorização do profissional da saúde, assistência segura e com qualidade ao paciente, confidencialidade dos dados. Isso é muito importante, eu vou citar aqui para vocês também. Promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e serviços de saúde. Né? O SUS já está usando isso. Não é só o convênio médico que tem, o SUS já está ajudando isso. E responsabilidade digital, que a gente também vai falar aqui. Tá? Essa prática faz com que muitos enfermeiros conseguissem abrir os seus próprios consultórios, coisa que era realidade apenas de nutricionista, médicos, psicólogos, enfim. Clínicas particulares de forma totalmente autônoma. Lembra que eu falei do RT? Então, eu como enfermeira hoje, eu posso abrir minha clínica e prestar um serviço com uma equipe multidisciplinar, sem depender de assinatura de qualquer outro conselho. Eu sou responsável técnico pelo meu local de trabalho. A Anvisa vai lá, né? O bombeiro vai lá, dá a liberação, a Anvisa dá a liberação, e o enfermeiro tem como autonomia ser responsável técnico por tudo isso. Uma coisa importante citar aqui é que com essa resolução tivemos ganhos imensos referentes à escala de captação de cliente. Olha só. Se você presta serviço de atendimento na promoção da saúde, que é o meu caso, você pode atender os seus pacientes por teleenfermagem no Brasil inteiro. Diferentemente da modalidade do presencial, onde o enfermeiro só poderá atuar junto na diligência do seu conselho, por exemplo, se eu quiser atender um paciente
presencial, eu só posso atender ele em São Paulo, porque o meu Corém é de São Paulo. Então eu não posso atender ele no Rio de Janeiro, na Bahia, não posso. Na telesaúde, não. Eu posso atender no território nacional inteiro. Eu estou respaldada por lei, por essa resolução do COFEN. Então, olha só como é fácil de você escalar. Se você trabalha na promoção da saúde e não tem necessidade de fazer nenhum atendimento de forma presencial, você pode sim captar os seus clientes no Brasil inteiro. E fica muito mais fácil. Eu mesma hoje, eu tenho um consultório online. Eu trabalho hoje na promoção da saúde. Eu tenho um consultório totalmente online, atendendo pacientes com hipertensão e diabetes. E eu tenho toda a estrutura que eu preciso para atender os meus pacientes. Desde todos os meus protocolos, meus POPs, procedimentos. Eu contratei um prontuário eletrônico específico para isso. Porque lembrando, gente, não é porque você não está dentro de uma instituição de saúde, você está isento de evoluir o seu paciente, pelo contrário. Agora, você configura a própria instituição e tem o dever, mediante ao seu conselho de classe, fazer tudo isso dentro das normas pré-estabelecidas. Então, cada paciente que você atende de forma autônoma, né, sendo com seu CPF ou com seu CNPJ, você precisa sim realizar a evolução dele, garantir a guarda dessas informações durante 20 anos, como pede a lei, como prevê na lei. Então não se iluda. Vai sair aí fazendo um monte de atendimento, não evolui paciente, nada. E outra, a hora que você estiver escalando, pode ter certeza que quem vai ir lá te denunciar no conselho vai ser uma colega sua. Então faça as coisas de forma da forma correta, seguindo tudo na lei, que a lei pede. Para isso, você precisa contratar um bom sistema de prontuário eletrônico e a sua assinatura digital, tá? É tudo super muito... Não é um bicho de sete cabeças, não é caro e super acessível. A gente consegue fazer isso, né? Garantindo o sigilo dos dados dos pacientes, cumprindo com a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E aqui, gente, nessa modalidade, o céu é o limite, no quesito de escalar os seus ganhos. Bom, mas pra gente tentar contextualizar aqui, com relação a ganhos, que é o que a gente propôs no tema dessa live. Vamos pensar aqui. Se você tá nessa modalidade, sendo na gestão ou no assistencial, se você atende dois pacientes por dia. Outra coisa que eu queria falar. Eu não tô tirando esses valores da cabeça. Lembra que eu falei no começo da live? Como eu disse, os valores são praticados por mim, extraído na base da tabela de honorários na prestação de serviço da enfermagem que tem lá no site do Corém. Se você colocar assim, honorário, tabela de honorários para prestação de serviço de enfermagem, vai aparecer para você. Tá lá no site do Corém, tá? E lá no site do Corém existem toda a tabela de tudo, todos os procedimentos, desde injeção, desde consulta, desde troca de sonda, tudo. Ali é uma base, tá? Só que a gente sabe que uma consulta particular a gente pode cobrar no mínimo R$120 a hora. Porém, com tudo isso que eu falei agora, a gente agrega valor na consulta e temos todos os requisitos legais, trazendo mais confiança para o seu cliente. Então, a gente pode, com maior tranquilidade do mundo, praticar um valor de R$250 tranquilamente. Dependendo do combo de atuação da sua consulta, do que você agrega valor, você pode praticar esse valor tranquilamente, tá? Porque assim, pensa comigo. Se o paciente tem uma enfermeira dedicada para ele, para ajudar ele em todas as demandas, ele está economizando dinheiro. Ele está evitando IPS, ele está evitando incomodar um parente para levar ele até um PS, tá diminuindo o custo do convênio dele, tá diminuindo o tempo. É muito barato. E você fecha. Então, se você fechar 2 pacientes por dia, 2 pacientes por dia, tá? São R$500 por dia. Vezes R$500 vezes 7 dias, por 7 semanas, vai dar no final do mês R$10 mil.
2 pacientes por dia, tá? Então, olha só como é promissor empreender na sua área de atuação. Basta agora você abrir a sua mente, mediante a todas essas possibilidades que eu trouxe aqui pra vocês. E você verificar qual é a melhor que você vai começar. E outra, tira da cabeça de vocês que tem que ser uma só. Você pode começar com uma e abraçar, e depois que você tiver estruturado todas, você pode... Quem falou que você não pode fazer um pouco de cada uma? Não tem porquê. Eu dou mentoria, eu dou consultoria, eu faço e-book. Eu tenho meu consultório online. Você pode prestar consultoria, você pode trabalhar em atendimento domiciliar. Se você der conta, se você for uma pessoa dedicada e organizada, não tem como, não precisa. Se você começa por uma até você conhecer todo esse ambiente, nesse processo novo que está acontecendo na sua vida. Dependendo da sua área de atuação, ela poderá, inclusive, poderá ser totalmente online, né? Com relação ao consultório, pode ser híbrido ou presencial. No híbrido, inclusive, temos a modalidade de coworking, onde você paga apenas o dia que você trabalha. E no contrato, quando você fecha, você pode usar o espaço, inclusive usar toda a estrutura de documentação desse coworking, para você dar entrada no seu RT do Corém, né? A Anvisa aceita e você consegue o seu RT. Por quê? É um consultório híbrido. Você está usando o coworking como enfermeira. A enfermagem é dotada de múltiplas competências. E cada vez mais, nós temos a possibilidade de atuação fora do ambiente hospitalar. E agora estamos vivendo um momento a nosso favor. A gente tem que parar de olhar o paciente como uma doença. Só na questão da doença. A gente tem que olhar agora a questão da prevenção. Ser um profissional versátil hoje é o mínimo que você tem que ser. Faz toda a diferença para você prestar um serviço de excelência e de qualidade. E isso nos traz muita satisfação profissional, que é aquilo que a gente não tem muitas vezes no mundo corporativo, né? O reconhecimento profissional que a gente precisa e que a gente quer. E ali nos mantém motivado para a gente enfrentar os desafios e as adversidades do dia a dia no mundo do empreendedorismo. Agora, gente, cabe aqui você enxergar todas essas possibilidades de negócio que melhor adequa dentro do seu perfil. E aí você escolher a sua modalidade. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido trazer mais clareza pelas possibilidades que vocês precisam para conquistar o que desejam e seguir em frente no seu propósito. E quem ainda não se inscreveu na Masterclass, ainda dá tempo, o link tá na bio. Não se esqueçam, o evento é 100% online e gratuito, com direito a apostila e certificado. Eu vou mostrar para vocês os passos para ingressar no empreendedorismo com objetividade e clareza, tá? Vou ensinar como fazer tudo isso que eu citei aqui para vocês, sem sair da sua área de atuação, aproveitando o seu conhecimento e a sua experiência profissional. Obrigada. Fica com Deus, todo mundo. Beijo.